Olá pessoal, saudações tricolores. Finalmente conseguimos contratar alguém. Contratamos o Hércules, em Fortaleza. Mas isso é papo para a gente começar daqui a pouco. Antes de começar, dá um like no canal. Você que está chegando agora, já está há algum tempo, não se inscreve. Se inscreve, pô. Ativa as notificações. E passa para os amigos também. Pô, tem um cara aqui que é chato pra cacete, ou então fala tudo que a gente pensa, ou fala tudo que a gente não pensa. Passa para os amigos para eles verem, também pede para eles se inscreverem. Outra coisa, eu queria agradecer ao Marcos Vilela, que fez parte da rifa, entrou hoje, escolheu 2 nomes. E eu estou aguardando vocês, pô. São só 50 nomes, eu acho que 18 já saíram. É um prêmio muito bom e ajuda pra caramba a gente. Esse tipo de coisa. Só para vocês terem uma ideia, vou pedir a minha esposa para trazer aqui agora, porque chegou aqui em casa agora quase morto. Dá para você trazer, Márcia? É, Márcia? É uma fêmea. É uma fêmea. Traz aí para mostrar. Chegou quase morta aqui, foi ao veterinário hoje, estava com uma prisão de ventre violenta. Hoje, a mãe rejeitou. A mãe rejeitou a filhotinha. Olha isso aqui. Olha só. Pequenininha. Os irmãos já cresceram e ela estava quase morta. Ela está metade do tamanho. Está melhor agora do que estava. Aí. É por isso que a gente está fazendo a rifa de um relógio. É só escolher um nome, R$10 um nome, 20 reais um nome. R$20 dá menos do que 3 latinhas de cerveja. Pô. Ajuda aí, é só passar um zap para mim. O meu zap é 21 98132 0120. 98132 0120. Dá ajuda, pô. Porque essa chegou ontem, pô. E a gente vai conseguir salvar e depois vai para adoção, vai arranjar uma boa adoção. É isso aí. Agora vamos falar do Fluminense. São várias coisas explicadas, eu quero ser rápido, principalmente porque está um calor infernal. Bom, o Fluminense é uma coisa muito estranha. Você oferecer ao Samuel Xavier e ao Keno, que tem contrato até o final do ano que vem, tem 34, 35 anos, e oferecer para eles uma extensão de contrato até 26, pô, o Keno, só para vocês terem uma ideia, o Keno vale, segundo o Transfer Market, 600 mil euros. É um cara que não tem poder de venda absolutamente nenhum. E o Fluminense está propondo a ele mais um ano de contrato onde ele vai pagar mais do que 600 mil euros. Samuel Xavier é a mesma coisa. Quer dizer, a gente querendo renovar o time, e o Mário Bittencourt me vem com essa de renovar contrato de cara com 35 anos, que quando for renovado, quando ele chegar no ano que vem, ele vai estar com 36 e 37. Aí vai renovar para ele chegar a 38 e 37, pô. Pô, isso é um negócio de louco. Porque o Manuel é diferente. O Manuel é um reserva de uma posição que a gente é carente, mas está precisando de um reserva. Então o Manuel, tudo bem. Vai ficar aí mais um ano só. Então isso é um absurdo. A gente precisando de jogadores e precisando de jogadores e investe em quem a gente já tem até o final do ano que vem. E que não vai ter a menor utilidade em 2026. Se quiser, para o cara não assinar um contrato no meio do ano, criar um tumulto, tudo bem. Renova o cara por mais 6 meses só. Que aí ele vai ficar com certeza o ano que vem inteiro. Aí depois, se ele quiser assinar um contrato, ele assina com outro clube. Acabou. E se não assinar, no meio do ano vai embora. Outra coisa. Isso é uma coisa muito interessante. Antes de falar do Hércules, de falar de outras coisas. O Fluminense tentou o Richarlison, é óbvio que o Richarlison não via. O Fluminense falou em Arthur, aquele cara lá da MLS, falou em Chu, da MLS, falou apareceu uma possível troca com mais algum dinheiro do Zé Rafael e do Gabriel Menino, que graças a Deus não aconteceu, porque o Zé Rafael, esse portentoso jogador brasileiro que não joga na seleção brasileira, pediu um salário de 950 mil reais. Porra, cara, esse ano teve contusão, já está com 31 anos, jogou poucas vezes, jogou 30 jogos esse ano, 950 mil reais. É um absurdo.
E o Fluminense Verdade. não conseguiu comprar, graças a Deus, não conseguiu comprar o tal do Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, porque eu acho que isso seria uma contratação igual a renovação do Kennedy Coelho. Quem é o titular para esse ano que vai entrar agora? A gente está precisando montar um time. O titular é o Fábio. Isso aí ninguém discute. Acabou. A gente tem um reserva de 26 anos, 1,93 m de altura, que jogava no Cruzeiro, estava jogando nos países árabes. Aí veio para o Fluminense porque ele foi reserva do Fábio no Cruzeiro e ia ser reserva do Fábio no Fluminense. Teve 4 partidas, ou no máximo 5 partidas, todas elas jogou bem. Aí o Fluminense vai contratar. E o pior, tem uns influencers ou uns jornalistas que falam que o Fluminense tem que contratar um goleiro. Por quê? O Vitor Eudes é ruim? Quem é que pode afirmar isso? Porque nas 4 vezes que ele jogou, ele pegou pênalti, contra o Internacional jogou pra caramba e ele é reserva. Aí você vai gastar 6 milhões de reais num jogador que só jogou uma vez a Série A do Brasileiro. Aí ele se ouve muito bem agora. Tudo bem, se ouve muito bem agora. Aí eu dou como exemplo o Marcos Felipe, tão odiado pela torcida do Fluminense, que hoje também tem 26, 27 anos, e em 2021 foi escolhido o segundo melhor goleiro do campeonato e o primeiro goleiro em defesas difíceis. Porra, o cara fez o cara é jogador do Vitória há muitos anos e fez a primeira vez que ele jogou a Série A. Aí jogou bem. Eu conheço um monte de jogadores que jogaram bem a Série A. E acabou ali. Então, você tem um Vitor Eudes, não tem a menor necessidade de ter um jogador jogando no gol agora, porque foi o que eu falei no último vídeo. Pedro Rangel já renovou para ficar lá no Atlético Goianiense. Por quê? Porque aqui ele não tem chance. Gustavo Ramalho, se trouxerem esse menino aí, que é novo também, 26 anos, o Arcanjo, ele quer ir embora também, por quê? O cara vai para a seleção de base, quando chega no Fluminense só vai embora. Aí a gente vai entrar na coisa que eu queria falar. O Fluminense ainda quer tentar, pensou Marçal, 35 anos, pensou em Reinaldo, 35, 36 anos, e pensou no aquele Lucas, acho que é Lucas Fasson, 23 anos, que vive contundido. Porra, por que liberaram o Luan Freitas? O Vasco contratou o irmão do Luan Freitas, o Lucas Freitas. Por que liberaram o rapaz pro Paysandu? Tá certo que ele queria, porque aqui ele sabe também que não vai ter chance. Nenhuma. Então, aí agora falam em Soteldo. Porra, Soteldo não é jogador para Fluminense. Soteldo, onde ele vai, aliás, eu vi isso hoje. O negócio do Soteldo é um esgoró. Ele tá livre, ele vai beber, cara. Porra, esse jogador que a gente se a gente já sabe disso, imagina a direção do Fluminense. Sabe muito mais do que a gente. Quer contratar esse cara? Graças a Deus que não quer. Porque isso aí desagrega, porra. Então, o que eu acho que o Fluminense tem que fazer? Antes de entrar na parte de contratações de outros times. O que o Fluminense tem que fazer? O Fluminense tem que contratar 2 volantes, 2 meios de campo. Um já contratou, esse cara é bom jogador. 24 anos, por 29 milhões de reais. 29 milhões de reais. Queria falar depois desses 29 milhões em relação a outra coisa que é o meu assunto principal desse vídeo. Está precisando contratar um outro meio de campo. Precisa de um jogador para ser reserva do Ganso. Porque o jogador que a gente esperava que fosse o reserva do Ganso, esse ano só se ouve bem em uma partida quando substituiu o Ganso. O Renato Augusto. Quando ele substituiu o Ganso na Recopa, ele e o Dor nas Costas viraram o jogo. A gente fez 2-0 num time que estava ganhando a Recopa em cima da gente, com um time todo remendado. Foi só ali. Então a gente depois viu que o Renato Augusto não rendeu, a gente ficou sem um homem para substituí-lo quando for o caso. Aí o Fluminense precisa contratar alguém. Mas aí é que eu quero entrar no assunto principal para mim. Porque esses caras do YouTube, alguns, uma boa parte, e muitos jornalistas que também têm canal no YouTube, porque nós temos que contratar. Aí você vai e contrata. Temos que contratar o Lucas Barbosa, que graças a Deus não veio. Temos que contratar o Isidro Pita, graças a Deus 2 vezes que não veio.
Vou fazer um spoiler do que eu quero falar ainda há pouco, na frente. O Zito Pita jogou 38 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Fez 7 gols e 2 assistências. Está avaliado em 6 milhões de euros. O Lucas Barbosa está avaliado em 3 milhões de euros. Estava, né? Porque ele foi, os dois foram vendidos para o Bragantino. Fez 30 e poucos jogos no Brasileiro. Fez 7 gols e 2 assistências. A gente quer um cara de lado de campo para fazer isso. Para fazer o lado do Lucas Barbosa. A gente quer um cara de centroavante. Tá. Aí a gente tem um garoto de 18 anos, que fez 18 anos esse ano, tal, chamado Cauã Elias, que está sendo olhado por um monte de clubes da Europa, que jogou pra caramba e está avaliado em 9 milhões de euros. Jogou como titular 17 jogos no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro. Jogou 17 jogos. Fez 6 gols e 3 assistências. Aí quero contratar um cara de 6 milhões de dólares, 6 milhões de euros, que foi para a seleção paraguaia, depois que entrou saiu do Juventude e foi para o Cuiabá. E a gente tem um jogador que é da base, já tiveram reportagens com ele para a Europa inteira. Tem time da Europa, da Inglaterra, da França, da Espanha e da Itália, olhando para o moleque que quer contratar um jogador. Porque ele faz pivô. Peraí. O Fluminense hoje, como centroavante, tem o Cauã Elias, titular, o Cano, com 100 gols pelo Fluminense quase, em 3 anos, e o João Neto, que já tem 4 gols no time principal do Fluminense. Foi emprestado e voltou. A gente precisa de um cara de pivô. Em 2022 e 2023, o Cano não fazia pivô eventualmente. Por quê? Vou me lembrar, a molecada que me vê aqui, embora no meu canal são raros, mas para quem tem mais de 50 anos, a gente via jogos na rádio, ouvia jogos na Rádio Globo, e a gente ouvia jogos na Rádio Globo e quando tinha gol, o Valdir Amaral falava: gol de Flávio Minuano, 9 é a camisa que tem cheiro de gol. 9 é a camisa que tem cheiro de gol. Por quê? O centroavante é o cara que finaliza as jogadas. Por que o Cauã Elias fez gol pra caramba na Sub-17, Sub-15? Por que o Cano fez quase 100 gols em 2 anos? Porque ele finalizava as jogadas. Esse ano, aí vem a torcida do Fluminense, porque a torcida do Fluminense a torcida de uma maneira geral, aquela que é comandada, sabe aqueles desenhos animados que o cara bota uma vara de pescar com uma linha e uma espiga de milho na frente do burrinho, o burrinho vai atrás querendo pegar? Isso é uma grande parte das torcidas de futebol. Elas seguem atrás do que alguns influencers falam. Então o Cauã Elias, começaram a malhar o Cauã Elias. Cauã Elias salvou a gente. Cauã Elias jogou pra caramba abrindo bola, não foi fazendo pivô, não. Foi ele abrindo as bolas e passando bola, fazendo assistência, fazendo passe decisivo. Agora, quantas bolas o Cauã Elias e quantas bolas o Cano, esse ano, receberam para chutar para gol, para finalizar a jogada? O Cauã Elias, esse ano, jogou 17 partidas como titular. Ele não recebeu 17 bolas para finalizar. Entre jogos que ele não recebeu nada e jogos que ele recebeu 2. E fez 6 gols. E deu 2 assistências. E deu 3 passes decisivos. O Cano é a mesma coisa. Quer dizer, o problema não está nesses caras, o problema está no time que fazia a jogada como fazia no ano passado, que era aquele 1-2 com o Arias, com o Samuel Xavier, joga para trás e pá, gol do Cano. Vai pelo lado esquerdo, Cano, ou o Diogo Barbosa joga para trás, gol do Cano. E esse ano? Não aconteceu isso, pô. Então o Fluminense quer contratar não contratou, graças a Deus, não precisa contratar. E agora estão começando a falar de Tiquinho Soares. Me poupe, porra. Tiquinho Soares ano passado estava marcando gol pra caramba. Esse ano o que ele fez? Nada. Aí apareceu o Igor Jesus vindo do Paraná, fez gol pra cacete. Aí foi pra seleção, parou de fazer gol. Então o Fluminense fica com esse negócio de ter que contratar jogador. O Fluminense tem que contratar 2 laterais,
os dois para brigar pela posição, todos os dois para brigar pela posição, mas a princípio para serem reserva dos titulares. Tem que contratar mais um zagueiro, tem que contratar 2 meios de campo. Nenhum desses aí tem que ser cracaço, que é o motivo que eu vou falar agora. E tem que contratar um cara de lado, para ter mais um cara de lado, e só. E tem que ter um reserva para o Cano, para o Ganso. Aí é que eu quero entrar onde o que eu quero falar. O Arias vai embora. Quem que vai ser o cara que joga no lugar do Arias, igual o Arias? Não tem. No Brasil não tem. E faz o que o Arias faz, não tem. Agora o Fluminense tem. Só que o Fluminense tem um presidente que é um banana, que tem hora que ele tinha que chegar e botar na mesa e falar assim, tem que ser assim. O Mano tá lá, o Mano, eu quero isso, quero não, Mano, esse não vai dar. A gente vai ter que usar isso aqui porque a gente não tem grana, pronto. Deu uma desculpa que é quase 99% verdade. Não temos grana. Porque a gente tem um jogador que vai fazer 18 anos em fevereiro, que é ponta direita. É bom de bola, talvez ele seja tecnicamente melhor que o Arias. Chama-se Riquelme Felipe. Olha, ele é o cara que vai entrar. Por quê? Porque para jogar pelo lado, a gente tem o Serna, que resolveu, tem o Keno, que tem lampejos e é adorado por uma parte grande da torcida, tem o Isaac com 2 As, só aí já são 3. Então a gente pode ter o Riquelme Felipe. Bota o Riquelme Felipe para jogar, ele joga exatamente naquela posição. Aí põe para o lugar do Cano. A gente tem outro de 18 anos que faz 18 anos em março, chamado Isaac, com um A só. O Isaac, desses garotos todos da base, ele é o melhor jogador do Fluminense. Não vou falar do Matheus Reis, que sofreu uma cirurgia, vai ter que fazer uma cirurgia, acho que já fez até a cirurgia, só volta depois no meio do ano. Então é um garoto também de 17 anos. Mas esses dois, não é para. Mas vamos botar no Carioca, não é botar no Carioca que nem fizeram com o Marcão, não. É começar a botar no Carioca, mas depois ficar no banco pro Ganso, ficar no banco pro Serna, ficar no banco pro Keno. Então não precisa contratar, se não sabe o que acontece, contrata um monte de porcaria, que nem esse Lucas Barbosa e esse Isidro Pita, são 2 jogadores medianos, porra. Jogadores que fizeram o Campeonato Brasileiro, fizeram 7 gols cada um. Atacante, porra. Ah, porque o Lucas, um cara que estava brigado no Santos, como é o tal do Lucas Barbosa, pô, aí contratam umas merdas dessas que depois não dão em nada, exatamente como aconteceu no início desse ano agora. Aí vem, não, depois disso vem mais uma coisa, porque os caras começam a jogar mal, aí que esses mesmos que pensaram, esses youtubers e esses jornalistas, aí eles se voltam, porque eles sempre têm que ter uma saída, né? Aí fala assim, tá aí, tá lá na base, ó, tá o Riquelme Felipe, tem o Isaac, tem o Wesley Nathan, o Kevin Samuel, tem o Wallace Davi, que tem que jogar, tá precisando de um volante, tá precisando de um primeiro volante, marcador, físico, como vou falar agora, tem um de 18 anos, 1,85 m de altura, vai fazer 18 anos em maio, que é o Wallace Davi, mas que tem que aturar isso. O nosso amigo Vitor Hugo, que a torcida do Fluminense tomou raiva do cara, o Vitor Hugo tem 20 anos de idade, aí fala, ele era da 4ª divisão, ele jogou a 4ª divisão por 2 meses, porque quando o Malucelli brigou com o Londrina, porque ele jogava no Londrina, no campeonato catarinense e na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, ele levou os jogadores dele para o Cascavel, que é outro time que ele tem. Aí o cara jogou junho e julho só, fez gol, aí queimaram o cara aqui, a torcida não gosta, criaram sem encrenca com ele. Esse moleque tem que jogar, sabe por quê? Vou dar um exemplo que existe no nosso elenco hoje. Samuel Xavier, que é outro. Marimito, que agora disse que vai continuar jogando com 38 anos de idade. Marimito, ela deve ter, essa grande maioria não vai ver porque não viu o 2009. Muita gente não viu o 2009. Quem tem 30 anos de idade, em 2009, estava com 12 anos de idade. Não acompanhava direito, podia ir ver o jogo, guardar aquilo na cabeça, mas não acompanhava o que estava acontecendo. O Mariano chegou no Fluminense, quem levou o Mariano foi o mesmo cara que levou o Fred. E isso aí é cupincha, não sei o quê. O cara era vaiado todo jogo.
Até que num belo dia, quando o Fluminense estava quase rebaixado, quando todo mundo já começou a falar que o Fluminense estava rebaixado, fomos jogar contra o Goiás lá no Serra Verde, no Serra Dourada. Os caras abriram 2-0 e nós tivemos um jogador expulso, eu não me lembro quem foi. O Fluminense empatou o jogo com um gol do Mariano, que jogou pra cacete, e um gol do Eck Gonzalez de falta. Ali o Mariano deixou de ser um Mariano merda para ser um Marimito. Aí jogou pra caramba. Outro exemplo atual, Samuel Xavier, chegou no Fluminense há 4 anos atrás, 2021, se não me engano. 2021 ou 2022. Acho que foi 21. Não estava jogando, 21. Não estava jogando nada, a torcida detestando o cara. Aí chegou o Fernando Diniz, o cara acertou. Aí fez 22, 23, espetacular. Isso com a torcida detestando o cara. Então, esse rapaz aí, o Vitor Hugo, 1,82 m, 20 anos de idade, sabe jogar a bola, é só ver os lances do cara no campeonato paranaense e na segunda divisão. Porque ele tem os lances dele na segunda divisão. É um cara que sabe jogar. Entrou numa pressão violenta, o que o Mano fez com ele não foi legal, foi injusto até. Agora, é um camarada que de repente vai começar a jogar bola. E esse cara tem que jogar o Campeonato Carioca, tem que ser testado. Porque ele joga, ele é a posição. Começar, o Mano fez uma maldade com ele. Ele não é primeiro volante, ele é segundo volante. Jogava no Cascavel e jogava principalmente no Londrina, onde ele jogou muitos anos, como segundo volante. Então a gente fica pagando, agora que eu queria entrar no assunto principal. Hoje não, esta semana, da semana passada para cá, do final da semana passada, agora, a gente está iniciando outro final de semana, a bomba relógio do futebol brasileiro, que vai explodir principalmente as SAFs, foi detonada, foi apertar o botão. Porque vocês veem que eu venho falando sobre o problema de pagamento, de atraso, de dívidas das SAFs. O futebol brasileiro, de uns tempos para cá, dolarizou o salário dos jogadores. Então, os jogadores melhores, tipo o Gabigol, que vai para o Cruzeiro agora, o cara estava ganhando no Flamengo 1,5 milhão. O Roger Guedes, o Flamengo quis contratar o Roger Guedes semana passada. Sabe o que o Roger Guedes mandou para o Flamengo? Olha, o Roger Guedes não, desculpa. O Roger Guedes mesmo. E os 5 milhões por mês. 5 milhões. Olha, eu vou, desde que me pague meu salário. Qual o salário? 5 milhões por mês. Ou seja, sem contar encargos, 60 milhões por ano. Só para o cara ir, jogar no Flamengo. Então, é isso que esses caras melhores começaram a ganhar. É 1 milhão, 1,5 milhão. Técnico de futebol ganhando 2 milhões, que nem o Tite, 2 milhões e 100 ganhava no Flamengo. O Abel Ferreira ganha 2 milhões. O Luiz Castro, o Atlético Mineiro, agora que é o Luiz Castro, é na faixa de 2,5 milhões. Isso é uma coisa completamente anormal. Isso aí já estava ferrando o time, foi os exemplos que eu venho dando. Você paga para 3 jogadores, cada um ganhando 1,5 milhão, se o time tem a obrigação de ganhar um Campeonato Brasileiro, porque só aí já leva o salário dos 3. Eles já estão pagos. Não paga os 3, não. Os 3 ganham, cada um ganhando 1 milhão por mês, que já é dinheiro para nível Brasil, para nível América Latina. Esses caras, sozinhos, levam o prêmio do Campeonato Brasileiro, incluindo os encargos. Só eles 3. Aí tem um técnico que ganha igual a eles, aí tem que ser o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Quer dizer, é um absurdo isso, pô. Mas ainda assim estava indo. Eu tenho falado, a receita nunca vai ser maior que as despesas. Só era no Flamengo e no Palmeiras. Por quê? Porque a dona Leila e a Crefisa estavam enfiando dinheiro a dar com pau, e o Flamengo sempre teve dívidas. Agora saiu, botei até no Leiteria Zap, que eu recebi ontem, o Renato Maurício Prado falando do Landim. Vai deixar as caixas vazias. Falei isso outro dia aqui no próprio Leiteria. O balanço do Flamengo esse ano não vai ter aquele superávit de 100 milhões. Se der 4 milhões vai ser muito. E olha que o Flamengo recebe dinheiro para burro, ganhou a Copa do Brasil, que paga mais do que o Campeonato Brasileiro. Só que agora aconteceu, foi apertar o botão da bomba atômica, da bomba relógio. É só uma questão de tempo. Agora, os clubes, através das SAFs, estão dolarizando os direitos federativos de jogador brasileiro dentro do Brasil.
Porque não é, você vai comprar, por exemplo, um jogador que está você quer trazer de volta um jogador que está jogando na Premier League, por exemplo, ou na Espanha, lá eles vão te vender em euros ou em dólares. Então não está dolarizando, é a moeda que eles usam. Agora, quando você pega dois cabeças de bagre, tipo Lucas Barbosa e Isidro Pita, que o Cuiabá pediu 40 milhões pelos 100% do direito federativo, de um perna de pau, porra. E esse Lucas Barbosa, que só tem confusão, fez esse ano 10 gols, incluindo o Gauchão. Pô, são mais 20 milhões. O que é isso, pô? Sabe onde é que vai parar? O Atlético Mineiro, que é SAF. Mas o Atlético Mineiro é diferente. Vendeu para o Palmeiras, que tem a Crefisa, que quer sair. A Leila está querendo tirar a Crefisa, tirar a Crefisa do Palmeiras, quer preparar a saída. Mas está comprando o Paulinho por 118 milhões de reais. O Flamengo ofereceu pelo Richarlison 130 milhões, 120 milhões de reais também. Isso, o Richarlison tudo bem, joga na Premier League num time parte de cima da tabela. Agora, o Paulinho está jogando no Atlético Mineiro, já está no Brasil há 2 anos. 118 milhões, mais, graças a Deus, o tal do Gabriel Menino, e mais um que tem 20 anos de idade, que é do Sub-20 do Palmeiras. Mas o Atlético está fazendo o que a família Menin, através do Rafael Menin, que é filho do Rubem Menin, que é o dono da SAF, falou há 2 semanas atrás. Vamos diminuir os investimentos. Por quê? Porque os caras são torcedores do Atlético, assim, que nem o Pedrinho BH, que a ficha do Pedrinho BH ainda não caiu, mas vai cair. Mas eles são empresários. Ele fala assim, isso aqui não pode continuar assim não, porque isso aqui é nosso. Então a gente vai ter que dar uma reformada aqui, precisamos de receita. É o que está acontecendo. Vou vender o Paulinho, vai entrar 120 milhões. É óbvio que não entra 120 milhões no pau. Isso aí vai ser dividido em 2, 3 anos. Porque ninguém bate isso aí uma vez só. Só árabe. Ou o cara do Catar, esses caras batem. Mas não é o caso do Paulinho. Então, dolarizou, meu amigo. Então agora o Hércules, não precisa muito. O Fluminense acaba de comprar o Hércules. 29 milhões de reais. E o Fluminense, onde é que o Fluminense tem esse dinheiro? Não tem. O André, aí vem com essas palhaçadas, aí vem o André Esteves. Não tem André Esteves. O André Esteves, se botar 20 milhões no Fluminense, ele é tricolor. Mas se ele botar 29 milhões no Fluminense, é que ele vai pensar assim, vou botar 29 milhões, vou fazer a minha aplicação assim, aqui assim, com uma taxa menor, porque é o Fluminense. Mas mais na frente, esses 29 milhões vão se transformar em 39 milhões. Dependendo do prazo. Ninguém é bonzinho, banqueiro não é bonzinho. O torcedor do Fluminense tem que aprender a ver as coisas. Não existe banqueiro bonzinho. Banqueiro não tem nada de bonzinho. Ele é tricolor fanático, mas na hora de fazer negócio, o Fluminense para ele é igualzinho o Flamengo. Ponto. Aliás, pode fazer até melhores negócios com o Flamengo se ganhar mais. Porra. É só isso que eu queria falar. Agora vem o próximo vídeo, ou no máximo daqui a 2 vídeos, vou falar só de SAF 1 hora. Falou, gente? Saudações tricolores, que o Fluminense, em vez de depois os caras ficarem malucos que não usa a base, comece a usar a base. Mas para usar a base, tinha que ter um presidente que, pelo menos uma vez na vida, olhasse para o técnico e falasse assim, olha, deixasse de ser amiguinho de jogador, de ir para samba com o jogador, ir para sambódromo com o treinador, falar o seguinte, olha, a gente não tem dinheiro. Isso aqui a gente vai ter que usar a base de qualquer maneira. Porque ele já sabe que o Riquelme Felipe é craque, que o Isaac é excepcional, que o Wallace Davi estava treinando com ele antes dos 2 que eu falei. Porque o moleque é alto, quem viu o Sub-23, ele jogou no Sub-23. Pô, o cara marca, o cara é grande. Era que nem o Wagner, que foi embora por R$1 milhão para o Palmeiras. Esse ano vai jogar no Brasileiro, vocês vão ver o Wagner. É isso aí, gente. Saudações tricolores e até amanhã.